Olá, prosseguindo propriamente a parte referente ao período arcaico, na assim chamada Grécia Antiga ou Hélade, é preciso fazer agora um registro das expressões propriamente culturais que marcaram o período. Inicialmente, importante registrar que a Idade das Trevas grega se refere basicamente à questão da escrita, ou seja, no âmbito artístico propriamente, houve ainda, mesmo no assim chamado período das trevas, expressões artísticas, como a gente percebe aqui nessa assim chamada cerâmica proto-geométrica. Aquela cerâmica que antes era feita pelas civilizações micênicas, bastante marcada aí por traços simples, enfim, vai ser substituída por uma cerâmica marcada também por, pelos mesmos traços simples, mas agora por algumas imagens com círculos concêntricos, algumas imagens com traços espirais, enfim, vai ser conhecida como a cerâmica proto-geométrica, né, pré-geométrica, ou incipientemente geométrica, melhor colocando, que vai marcar aí os anos 1050 a 900 a.C. Já estamos no período da tal da Idade das Trevas, né? Esta cerâmica proto-geométrica depois será um pouco mais desenvolvida para o que vai ficar conhecida como uma cerâmica geométrica, que aparece a partir dos anos 770, 750 a.C. Temos aqui um exemplar bastante importante de uma ânfora funerária, e aqui nós temos o aparecimento propriamente dessas figuras geométricas estilizadas de uma maneira mais frequente nessa ânfora. Vemos também que a gente pode considerá-la uma ânfora funerária pela imagem no seu centro, essa imagem aí de pessoas estilizadas segurando aí um, uma pessoa que aparentemente faleceu, né? Os homens normalmente eram representados de uma maneira estilizada, com um peito representado por uma estrutura triangular e uma cabeça ovoide, né? Então, isso a gente vê nessa cerâmica propriamente do período geométrico, já dos anos 750 a.C., um espaço bastante rico na criação dessas cerâmicas, no desenvolvimento dessas cerâmicas, vai ser a cidade de Corinto. De maneira geral, Corinto estabelecerá uma espécie de uma competição com Atenas a respeito da questão cerâmica, né? E não só, dá para a gente registrar também aqui com a questão do enterro dos mortos, enfim, a despeito propriamente da utilidade da questão do enterro dos mortos, que seria uma utilidade para animais não ficarem vasculhando aqueles corpos putreficados, ou o cheiro mesmo daqueles corpos putrefatos não ficar no ar, enfim. Aqui nós temos que, de maneira geral, o enterro aos mortos ficou durante bastante tempo, e ele bastante associado a questões de matriz religiosa, né? Que cabe fazer um pequeno registro, né? Não existe uma assim chamada religiosidade grega unificada, né? A religião, ela, diferentes cidades-estado, diferentes espaços das polis, tinham seus diferentes ritos, seus diferentes deuses, enfim, pessoas, ou melhor, deidades a quem se considerava mais ou menos. E as próprias polis contavam aí com mitos próprios, com heróis próprios, como é o caso, por exemplo, de Atenas, que tem na figura de Teseu um importante mito interno, né? Então,
os ritos, propriamente, essa religiosidade grega, ela não pode ser considerada unificada. A própria ideia de grego é uma ideia que vem a posteriori, né? Essa, atualmente, cada vez mais se percebe que existe, inclusive, uma grande competição das polis entre si. Bom, mas por que então nós chamamos esse povo de um povo grego, né? Por que há essa generalização? Na verdade, isso é uma generalização de cunho erudito. As personagens eruditas na época identificaram uma espécie de uma unidade em termos linguísticos, a despeito dos diferentes dialetos que poderiam ser falados aqui e ali, mas havia uma unidade em termos linguísticos, em termos de escrita, pelo linear B, e estamos falando de uma sociedade não grafocêntrica. Então, por isso mesmo que quem vai notar esta unidade de escrita vai ser ali uma população ligada a um rito mais erudito, né? E não só. É, também existiam alguns ícones culturais em comum, razão pela qual também se coloca essa perspectiva dos gregos. O que é fundamental a respeito disso é a gente registrar que essa unidade helênica ela só vai se consolidar propriamente na assim colocada guerra contra os persas, que é do período clássico, né? Como comentei, existia muita competição das polis entre si. Então, já que não existia essa religiosidade grega unificada, né, o que dá para dizer que permeia todas as polis é a religião não estar restrita a autoridades religiosas, né? Essa religião ela está profundamente vinculada, inclusive, à dimensão política, à dimensão da polis, né? Em Atenas, por exemplo, para se votar a participação na guerra contra os persas, se valeu de uma discussão que ocorreu dentro da Assembleia sobre a correta interpretação de uma mensagem do oráculo de Delfos. Então, essa correta interpretação, porque como a gente comentou, o oráculo normalmente colocava ali mensagens bastante dúbias, né? É aquilo que a gente comentou sobre o rei Creso, né? O rei Creso, ele foi perguntar para o oráculo sobre a sua guerra contra os persas, e o oráculo respondeu: a partir desta guerra, um grande reino vai cair e um grande reino vai se consolidar, né? O Recreso acreditava que era o reino dele que ia se consolidar, e quando foi o reino dele que caiu. Então, a interpretação do oráculo de Delfos, normalmente, ela era bastante dúbia, né? E houve discussões, então, na Assembleia, nos espaços supostamente políticos, né, dessa mensagem do oráculo. Cada polis compete, na verdade, pelo reconhecimento divino, por uma espécie ali de uma. Para garantir uma espécie de uma benevolência por parte dos deuses, né? Então, como é que se faz isso? Por meio de construções de templos, e templos cada vez maiores, né? Esses templos mostrariam, então, a piedade, né? Na verdade, os trabalhos envolvidos na construção desses templos mostrariam a maior ou menor piedade desse povo, né? E há uma profunda competição entre as polis entre si. Por isso que a gente comenta, exemplificando, essa competição entre Corinto e Atenas pela construção cerâmica, né? É, por um lado, a construção de templos cada vez maiores revela mais recursos de uma diversificação na divisão do trabalho, ou seja, uma especialização na divisão do trabalho. Mas isso será mais bem tratado e repetido no momento que a gente falar dos templos. Aqui nós estamos falando da ânfora e remetemos ao assunto da religiosidade, dada a questão do enterro. Como comentei, também no espaço ateniense, no espaço da Ática, temos uma ânfora geométrica. E vemos aqui, por exemplo, motivos animais nesta ânfora geométrica, né? Diferente daqueles motivos mais de enterro da ânfora funerária.
Aqui também temos um vaso geométrico ático, isso vai se tornar bastante frequente, né? Com essas figuras do que parecem ser três cavalos, uns alinhados aos outros. Temos aqui o símbolo, que não pode ser confundido com a assim colocada suástica nazista. A suástica nazista ela está para o outro lado, mas é um símbolo aí também de caráter geométrico. Temos uma enócoa, também é um outro vaso, né? Temos aqui a representação de uma ovelha e uma enócoa com, enfim, um aspecto animal também, né? Com uma cabeça de grifo, né? Que foi encontrado na ilha Cicládica, lá no século VII a.C. Ou melhor, no século VI a.C. Ah, não, perdão, século VII a.C. Esse é o século VII a.C. Aqui tem uma jarra coríntia, né? Aqui é uma jarra produzida na cidade de Corinto, e a gente vê, então, bastante motivos, por exemplo, de coloração já preta. Essa arte de cor preta que vai se desenvolver no decorrer dos séculos que compõem a época arcaica, então vai se consolidar como essa arte preta ou essa arte vermelha, né, com animais representados em preto, figuras como uma esfinge aqui representadas em vermelho e preto, vão ficar cada vez mais frequentes na assim chamada cerâmica do período clássico, né? Então, já vemos aí uma grande diferenciação entre o que foi aquela cerâmica proto-geométrica da Idade das Trevas, essa cerâmica geométrica, essa cerâmica com formas animais, enfim, que aparece no século VII a.C., e essa cerâmica de Corinto, que, como comentei, competia com Atenas. Esta é uma época do bronze, temos aqui a figura em bronze de um cavalo. Esta figura, então, aí é uma escultura, né? Voltamos um pouquinho no tempo, porque daí, então, falamos da cerâmica, agora vamos falar da escultura. E essa é uma escultura feita em bronze. Este cavalo tem aproximadamente uns 15 centímetros, né? Um cavalo bem pequeno. Temos também outra escultura, né, em bronze, uma escultura de um homem com um centauro, esse seria um centauro, uma figura mítica meio cavalo, meio humana, né? E aí temos essa figura deste senhor, deste centauro. Aliás, essa imagem propriamente de que os gregos teriam uma representação majoritariamente branca em sua arte, enfim, foi uma imagem, na verdade, construída a partir de uma feira, foi a Feira Universal de Chicago de 1893. Como os Estados Unidos, naquela época, não tinham propriamente aquela tradição cultural que, enfim, os europeus reivindicavam ter, por ser do assim chamado velho continente, né? Ainda que nós saibamos que velho continente é muito mais velho, seria o continente africano, ou até mesmo asiático, a gente entende que a maior parte das representações gregas na época deveriam estar em uma coloração ligada ao bronze, não tanto ligado ao branco, né? Dada essa estrutura das esculturas de bronze. Então, o que hoje se faz como uma reprodução pictórica dos gregos, associando esses gregos a uma arte de coloração branca, na verdade, essa arte poderia ter muito mais uma coloração voltada ao bronze, né? Temos aqui uma figura em terracota, uma outra escultura em terracota, que seria a Senhora dos Animais. Essa figura é do século VII a.C., né? Chamamos de Senhora dos Animais pela sua representação, provavelmente uma mulher, aqui dá dos cabelos alongados, e aqui temos, que é o cabelo alongado, e aqui temos essas duas aves, né? Então, por isso mesmo chamamos de Senhora dos Animais, aqui ao que parece ser uma aranha, enfim, ou duas aranhas, né? Temos aqui um painel de madeira, também com uma representação religiosa, né? O que seria um sacrifício de uma ovelha, né? O sacrifício de uma ovelha muito ligado a uma deidade. Aqui temos o reconhecimento aqui da letra do linear B grego.
Essa arte, de maneira geral, revela em grande medida a cultura grega. Então, temos aí duplas dançando, né? Aqui uma dupla, aqui outra dupla, dançando ao som de aulos, então que remete à questão musical grega, né? Já existem inclusive CDs que fazem registro do que seria a assim chamada música grega, dados os instrumentos que foram encontrados e o que provavelmente teria sido aí a execução dessas músicas, né? E temos os assim chamados couros. Couros seriam, na verdade, seria o nome para rapazes, garotos, enfim. Esses são os couros de Cleobes e Bitão encontrados aí em Delfos, né? Vemos aqui, nesses couros, um aspecto bastante egípcio. Depois vamos fazer uma comparação entre os couros gregos e os couros egípcios. Aqui a gente está falando no âmbito da estatuária, de uma estatuária de dimensões um pouco mais expressivas, né? Diferentemente, por exemplo, daquele cavalinho de bronze de 15 centímetros que vimos antes, aqui os couros chegam a ter 2 a 3 metros, enfim, são figuras bem expressivas, né? Aqui o couro de Tebas, né? um, incompleto, né? Aqui temos que deve ter se perdido essa parte desse braço, enfim, mas é o couro de Tebas. Aqui uma couré, então que seria uma jovem, e vejam, é bem provável que essas esculturas elas fossem em grande medida pintadas, então aqui há uma reprodução do que seria a cor original. Como que a gente sabe disso? Registros mais recentes, né, uma pesquisa mais recente dessas esculturas acabou registrando micropartículas de tintas. Então, por conta dessas micropartículas de tintas, infere-se que essas eram provavelmente esculturas pintadas, e não só as esculturas, na arquitetura também, os templos deviam ser pintados, né? Então, temos aí uma representação. Aqui é a figura original, como deve se supor, e aqui uma representação dessa figura original em uma reprodução do que ela deveria figurar naquela época. Claro que, como foi colocado, essa reprodução pode não ser completamente adequada, porque pode ser que esta figura fosse muito mais colorida em bronze, propriamente, do que nessa coloração branca que a gente atribui. Vejam, então, esta comparação entre o que seria um couros grego, né? Esse aqui, um couros encontrado na, enfim, que estava em Anavisos, né? E atualmente figura no Museu Nacional de Atenas, né? E esses couros eles foram criados num período, como aqui está colocado, é, esses couros arcaicos foram criados num período em que a Grécia estava sob influência cultural do Egito, né? A estatuária é rigidamente frontal, nessa pose bastante fixa. Vemos as mãos, né? São muito parecidas, as mãos de ambos, e a posição dos braços em relação ao corpo, né? Há diferenças e similaridades, então, na estatuária grega dos couros arcaicos para a estatuária egípcia, né, aqui encontrada em Gizé, mais ou menos numa mesma época. Se essa daqui é de 525 a.C., essa aqui é de entre 664 e 610 a.C., já no que a gente chama de renascimento saíta egípcio, né? E a gente nota também que tratava-se, isso aqui está no Museu Britânico de Londres, né? Tratava-se de uma representação muito próxima, né? O corpo figura da mesma forma, uma perna adiante e a outra atrás, né? Aqui temos, como falei, os braços rijos,
né? O cabelo pode ter alguma diferenciação, mas também um cabelo mantido próximo aqui ao corpo e tudo, mas uma coisa que pode ser registrada como uma diferenciação é que, enquanto a estatuária grega carrega um sorriso, como a gente vê aqui em outras estátuas, né, a egípcia não parece carregar este mesmo sorriso. E da mesma forma, a aqui a estatuária grega mostra a genitália, principalmente a genitália masculina, a genitália feminina não é mostrada aqui, mas a genitália masculina é mostrada, a passo que a estatuária egípcia não mostra essa mesma genitália, né? Aqui entramos propriamente no âmbito da arquitetura, né? Então aqui temos um dos primeiros santuários, um santuário da virada do período chamado da Idade das Trevas para o período arcaico. Então, é, temos um santuário aqui em Peracora, que é uma região muito próxima a Corinto, né? Um santuário que fica aí no litoral. Esse é um templo para Hera Acraia, né? Aqui temos aí uma parte deste templo para Hera Acraia. E aqui já as ruínas do templo de Hera em Olímpia. Como se comentou, né, havia uma espécie de uma competição entre as cidades-estado gregas, principalmente para quem ia receber uma maior atenção dos deuses. Né? Então a gente está vendo Olímpia, a gente está vendo Corinto, Atenas e Esparta têm o seu destaque, mas vai ser apenas no final do período arcaico. Né? Só no final da Grécia Arcaica que Atenas e Esparta vão ter essa proeminência, porque antes póleis como Tebas, Argos, Samos tinham igual importância e por vezes até maior. Esse é um motivo pelo qual, quando falarmos das póleis, nós não vamos nos centrar nas póleis apenas de Atenas e de Esparta, mas também merecem algum registro outras póleis. Claro, as informações que daremos serão majoritariamente de Atenas e Esparta. Por quê? Porque isso se deve mais ao período clássico do que ao período arcaico. No período clássico, Atenas e Esparta se destacaram propriamente. Então, por causa desse destaque ateniense e espartano no período clássico, acabaram havendo mais registros escritos, então nós temos maior conhecimento, por exemplo, do que foi a democracia ateniense, ou do que foi a trajetória histórica ateniense, e mesmo como foi a escravidão em Atenas, do que em outros espaços de outras polis. Né? Mas no período arcaico, é bem notório que outras polis tivessem tanta importância quanto, ou, como comentado, até tenham se destacado em importância em relação a Esparta e Atenas. Aqui nós temos um pouco as características do que seriam as colunas gregas. Né? Temos aqui as diferentes cornígeas, frisos, né, os arquitraves dessas, dessas colunas, e sabemos que essas colunas elas têm ali diferentes escolas. A escola dórica, assim chamada escola dórica, a chamada jônica e a coríntia. Né? A dórica seria a mais antiga, associada aí aos anos 1200, enfim, mas como Carol Thomas coloca, pode ser até mais antiga do que isso, enfim. E a coluna, como está descrito aqui, a coluna não tem uma base, essa base que nós encontramos propriamente na coluna jônica ou na coluna coríntia, ela não figura na coluna dórica, né? E o seu capitel, que é essa parte aqui, é um capital simples. Vejam como é o capital da coluna jônica, bastante marcado aí por essa uma espécie de uma espiral, uma coisa encaracolada, e o capital da coluna dórica, da coríntia, que nós vamos encontrar bastante, principalmente na arte romana, enfim, ele é
um capitel com mais, enfim, com mais desenvolvimento, né? Aqui nós vemos também que a coluna, ela forma uma base aqui, né? Aqui a coluna, ela tem uma ampliação maior aqui na parte da próxima ao chão, e ela é um pouco menor aqui próxima a, enfim, a parte elevada, né? Aqui na coluna coríntia, ela parece ser uma coluna um pouco mais reta, né? Ela tem aí uma pequena, mas ela é uma coluna um pouco mais reta, né? Por isso que a gente chama de um corpo canelado, né? Então, o seu capitel é bastante ornamentado, e esse capitel aqui é marcado por um nome que eu não conhecia, mas por volutas. Tá bom? Temos aqui então um exemplo de colunas coríntias, né? Aqui o templo de Zeus em Atenas, com colunas coríntias, propriamente, que a gente consegue perceber aqui, e a gente consegue perceber pela base e por essa estrutura que são os plintos, né? Então, os plintos, né? Que não estão tão presentes aqui na coluna jônia. Aqui temos uma coluna jônica, que a gente consegue perceber também aqui pelo capitel, esse capitel com volutas, né? Temos aí uma base mais simples do que a registrada aqui na coluna dórica, né? E este é o templo de Atenas Niké, na Acrópole em Atenas, né? E aqui vemos colunas dóricas. Vejam aqui como essas colunas dóricas do Partenon, por exemplo, elas têm uma estrutura de um capitel mais simples, né? Não há tantos desenvolvimentos, né? Não há uma base, como foi comentado, enfim. E a gente tem as colunas de maneira geral. Vejam aqui essa imagem muito interessante, né? As cariátides são figuras femininas que substituem a estrutura das colunas, né? No Erechtheion, que é aqui na Acrópole de Atenas também. Vamos lembrar que a Acrópole de Atenas é já do período clássico, mas essas estruturas elas já são marcadas desde antes, mas aqui temos exemplos muito bons aí das três colunas, então por isso mesmo preferi usar aqui o exemplo do período clássico, né? Já falamos do Teorema de Pitágoras, né? E aí entraremos propriamente nas próximas aulas do que seria o desenvolvimento das póleis. Muito obrigado.